Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir Eclesiastes 6-12. Vamos lá. Vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido, é uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, porém, se não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto, pois assim seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. E, no entanto, teria desfrutado mais paz do que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento. E visto que deve morrer como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. Tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo que cada pessoa seria, portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Capítulo 7. Uma boa reputação vale mais do que perfume caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. O riso do tolo some depressa, como espinhos que se estalam no fogo. Isso também não faz sentido. A extorsão transforma o sábio em tolo e os subornos corrompem o coração. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor do que o orgulho. Não se ire facilmente, pois a raiva é marca dos tolos. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isto não é sábio. A sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Aceite o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nessa vida. Vide tudo nessa vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? Tampouco seja perverso demais. Não seja tolo. Por que morrer antes da hora? Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Não escute a conversa alheia às escondidas. Pode ser que ouça seu servo falar mal a seu respeito, pois você sabe que muitas vezes você falou mal de outros. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo, serei sábio, mas não adiantou.
A sabedoria está sempre distante e é difícil de encontrar. Procurei por toda parte, decidido a encontrar sabedoria e entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice e a insensatez loucura. Descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte. Sua paixão é um laço e suas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Esta é a minha conclusão, diz o mestre. Descobri isso depois de analisar a questão por todos os ângulos. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Foi isso, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Capítulo 8. Como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Obedeça ao rei como jurou a Deus que faria. Não procure evitar seu dever, nem se junte aos que tramam o mal, pois o rei faz o que bem entende. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a ela nem as questionar. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Ninguém pode impedir o próprio espírito de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia de sua morte. Não há como fugir dessa batalha. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Pensei muito sobre tudo o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm poder para prejudicar umas às outras. Vi perversos serem sepultados com honra, frequentavam o templo e hoje são elogiados, na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso também não faz sentido. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Mas ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor. Os perversos não prosperarão, pois não temem a Deus. Seus dias são como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. Há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. Nessa vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos e perversos como se fossem justos. Isso não faz sentido algum. Recomendo, portanto, que as pessoas aproveitem a vida, pois a melhor coisa a fazer neste mundo é comer, beber e alegrar-se. Assim, terão algo que os acompanhe em todo o árduo trabalho que Deus lhes dá debaixo do sol. Enquanto procurava sabedoria e observava os fardos pesados que as pessoas carregam aqui na terra, vi que, de dia e de noite, sua atividade não cessa. Percebi que ninguém é capaz de descobrir tudo o que Deus faz debaixo do sol. Nem mesmo os mais sábios conseguem compreender tudo, embora afirmem o contrário. Capítulo 9. Dediquei-me também a investigar isso. Embora os justos e os sábios e também suas ações estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, seu amor ou ódio. No fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo, a pessoa de bem e o pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia, todos debaixo do sol têm o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem o seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante senão a morte. Só para os vivos há esperança, como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm como pensar para receber e caem no esquecimento.
Amar, odiar, invejar, tudo que fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços nesse mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre ganha a batalha. Às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como o peixe na rede ou o pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observava como as coisas que funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes e um grande rei veio com seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras logo são esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Capítulo 10. Como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. O sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas com cargas inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo como príncipes e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha corre o perigo a cada golpe do machado. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. E ela o ajuda a ser bem-sucedido. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? A palavra do sábio traz aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, por isso suas conclusões são perversas, loucura. Mesmo assim fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá, ninguém é capaz de prever o futuro. O tolo fica tão exausto com seu trabalho que nem consegue encontrar o caminho de casa. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, as autoridades fazem banquetes logo de manhã. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, as autoridades fazem banquetes no momento apropriado, para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Por causa da preguiça, o telhado enverga, por causa do ócio surgem goteiras nas casas. A festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria e o dinheiro proporciona isso tudo. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. Capítulo 11. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhes trará retorno.
Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempos perfeitos nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre de sua mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. A luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Capítulo 12. Não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis, cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se deles antes que o sol e a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje, você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes de seus cabelos ficarem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se deles antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despeje junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar mais um conselho. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Essa é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. E assim nós terminamos o livro de Eclesiastes. Você já se inscreveu no canal? Obrigada! Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal logo aqui abaixo. Deixe o seu like em cada vídeo que você assistir e compartilhe para que juntos possamos alimentar a fé de muitos irmãos com a palavra viva que alimenta o nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!